Olá, começa agora o programa Mercado Futuro. Hoje é dia 28 de janeiro de 2013, o horário vocês já sabem, o meu e-mail também. Visitem lá o site, o Face, no Face tem o meu canal no YouTube, que é o www.facebook.com/direto da bolsa. Bem, hoje é dia 28, o calor continua insuportável. A última vez que eu olhei a previsão, hoje a máxima é de 34 graus aqui em São Paulo. E tá igual assim, 34 até sábado, cara. É um pouco demais, né? Se continuar quente assim, eu vou propor que eu pare de fazer o programa de paletó e gravata, porque eu tô de terno, eu não tô de bermuda e chinelão, não, por baixo, eu tô de terno. Eu vou começar a vir fazer o programa, acho que só de gravata borboleta, mas não sei se vão deixar. Mas pelo menos fica um pouco mais agradável aqui. Bem, gente, ó, seguinte, índice Bovespa, os índices econômicos, para você só ter uma ideia. O índice Bovespa está com um e pouco de alta hoje, está 48 mil pontos e 300 e pouco. E o dólar, como eu já disse ontem e repito hoje, ele chegou num pico de alta 2,46 essa semana. Mas agora ele está estável, eu diria, porque 0,04% de queda, ele vale R$ 2,42. Quem me acompanha no Facebook e nas redes sociais já sabe o tema do programa de hoje. Eu escrevi lá sobre soja. Eu tenho dito isso aqui desde o final do ano passado, quando os bancos famosos aí começaram a falar que a soja ia despencar. Eu dizia que eu não concordava muito, porque eu tinha umas informações que eu achava que eram boas. Mas isso é a minha opinião, e hoje nós vamos ouvir, é mercado de soja, o tema do programa. Mas nós vamos ouvir hoje uma entrevistada, pelo menos no meu programa, é nova, é a primeira vez. Como mandar a regra, e a assessor, estou recebendo a visita da jornalista Marielle Prévide, a Marielle sabe, quando é a primeira vez que dá entrevista para mim, eu me comporto. Na segunda eu já não me comporto muito. Bom, vamos conversar com a analista da INTL FC Stone, Natália Orlovicin. É isso? Exatamente. Pronunciei direito? Certíssimo. A Natália Orlovicin, fiquei sabendo agora, é de origem tcheca. Seus avós são tchecos? Meus avós nasceram lá. Nasceram e moram no Brasil? Moram no Brasil. Eles não te falavam de praga, não? Não, eles vieram pra cá bem novos, né? Bem novinho. Mas eles falam a língua e tudo. Ah, é uma língua... Nós não conseguimos. Não dá, eu já tentei aprender, mas realmente... Eu só aprendi uma palavra, sabe o que eu aprendi? É. Na semana que eu fiquei lá, o nome do rio que corta a praga. Ah, é? Vltava. Vltava. E se escreve V-L-T-O-T-A. Mas não tem o O, mas é Vltava. Eu sei falar uma palavra. Fala. Duas, né? Uma expressão, bom dia. É Dobre den. Dobre den para você também. Isso mesmo. Ah, muito bem. Natália, o que você acha que o Brasil tem uma safra, deve ser recorde, né? Com certeza. O Conab está falando em 91, mas no relatório de vocês fala em 90, isso. 500... 90, mas um pouquinho mais de 90, 90 um pouquinho mais de 90. É. O que isso pode significar no mercado, de uma maneira geral? Depois a gente detalha um pouco. Certo. O mercado interno, ele tá, os níveis do preço da soja hoje estão em níveis altos, historicamente altos, né? Eles vêm se mantendo assim desde as quebras das duas safras lá há 2 anos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e eles vêm se mantendo assim principalmente por causa da demanda, né? A demanda chinesa está suportando os preços. A gente teve uma safra muito boa nos Estados Unidos, agora tem 2 previsões de safra boas na Argentina e no Brasil, né? Então nos 2 países estão safras bem expressivas. Safra cheia. Safra cheia, né? Isso. Exatamente. Eu falava lá no começo, quando eu estava plantando a safra do Brasil, que se tudo desse certo, ia chegar nos 90 milhões. Eu acho que tudo deu certo, assim, para todas as ameaças principais, assim, que a gente tinha lá no começo, foram superadas, como a lagarta, que foi super falada, né? O controle foi feito. É claro que isso aumentou o custo do produtor, mas ele está bem satisfeito hoje, quem está colhendo já, né? Está bem satisfeito com os resultados. Pelo que a gente tem ouvido falar. No seu relatório da empresa, vocês falam de alguns problemas no sul, mas não foi nada muito grave, né? Não, o clima lá é instável, então sempre existe algum probleminha. Que existe algum probleminha no Brasil,
acontece normalmente no sul, né? Então eles têm alguns períodos de seca, então ficam alguns dias, 10 dias ficou no final do ano, 10 a 15 dias algumas regiões sem chuva. Isso prejudica um pouco porque está em pleno desenvolvimento, crescimento vegetativo, né? Então prejudica um pouco. Mas logo depois já veio a chuva de novo e agora eles enfrentaram mais um período de seca. Só que as previsões são de chuva de novo. Né? Então essa instabilidade assusta um pouco os produtores, né? Porque não se sabe direito o que acontece, mas por enquanto está indo tudo bem. As condições são boas lá também. Hoje eu li um negócio no jornal, até está aqui, olha. Um jornal, eu não copio matéria sem dar o nome, tá? É no Valor Econômico de hoje, tá? O Valor fez uma matéria interessante hoje, você deve ter visto já. Sim. Caso de ferrugem da soja cai no Brasil, mas custos continuam a subir. Certo. Quer dizer, eles estão falando em 2 bilhões, parece em uso com... custo de 2 bilhões e 200. Acho que isso aqui tem a ver com vocês? Não tem? Não, acho que não. Esse eles entrevistaram só gente lá no Mato Grosso. Realmente, tudo bem que gastar 2 bilhões são 2 bilhões, mas a boa notícia é que eles conseguiram controlar. Caiu bastante a ferrugem, parece que é uma cultura sob controle. Sim, está bem sob controle. E a Licoverpa ainda dá um susto, mas eles têm um processo muito interessante. No Mato Grosso, acho, eles fizeram um programa com clima. Quando vai ficar aquele clima propício para a Licoverpa, acho que uma semana antes e tal, eles estão conseguindo avisar o produtor. É interessante, né? Para o cara aplicar. Certo. E esse é um dos motivos que diminuiu, isso realmente reduz. O custo da saca de soja, não precisa ser no Brasil, mas, sei lá, se você tem no Mato Grosso e tal. Você tem uma ideia de quanto subiu do ano passado para esse? A gente fez um estudo, subiu em torno de 20%. 20%. Pelos dados que a gente tem. É óbvio que cada produtor tem o seu custo e tudo mais, né? Mas assim, principalmente por causa do gasto com defensivo. Eles tiveram que, no começo eles estavam bem assustados, a gente corre o Brasil também durante um plantio para ver como é que está a situação do plantio, e durante o plantio a gente viu que os produtores estavam muito preocupados, era uma das maiores preocupações dos produtores no Brasil inteiro, com a lagarta. Então o monitoramento estava sendo feito quase que diariamente, e o controle com defensivos também estava sendo feito. Então a gente viu que realmente o número de vezes que eles aplicaram o inseticida era muito maior, né? O pesticida. É que nem a gente, remédio pra gente também é caro, para eles também, não é? Exatamente. Eles praticamente dobraram as aplicações. Nós vamos a um intervalinho, tá? Certo. Eu esqueci de pegar esse jornal, sabe? Eu agora ando num esquecimento e tal. Porque eu tenho, quem me acompanha nas coisas que eu escrevo e tal, tem lido eu falar, sempre que tem, pelo setor de açúcar e álcool, petróleo, né? E outros setores aí, eu tenho me referido à intervenção estatal como a mão peluda. A mão peluda do governo está se metendo onde não deve. Não é nada contra, é que no Estado não... Você sabe, eu sou de uma geração que não acredito nisso. Entendi. Hoje está aqui a capa, ó, também. Sou amigo lá do Fernando, todo o pessoal do Valor, dá maior corda para eles. Esse senhor que vocês estão vendo a capa aqui com a cara meio assustada, disse assim: Jim O'Neill, ex-chairman da Goldman Sachs Asset Management, ou palavra para dificultar, e criador da sigla BRIC. BRIC é Brasil, Rússia, Índia, China. Agora virou BRICS porque tem South África, que é a África do Sul. Sugere que o governo brasileiro deve, aspas, sair do caminho para que o país possa acelerar novamente o crescimento. A mão peluda aqui. E não fui eu que disse. Já voltamos já. Vamos ao intervalinho, já volto já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, eu falo aqui de São Paulo, 34 graus de temperatura, dia 28 de janeiro de 2014. O assunto é o mercado de soja com a Natália Orlovitin, que no intervalo deixou muito claro que ela se formou na Unicamp e ela não concorda com o que eu disse. Mas você quer levar o jornal? Eu te dou aqui. Posso, quem sabe me convence. Dá uma olhadinha lá, você vai ver. Não, a mão disso, você quer discutir o Estado? Vamos discutir o Estado. Não precisa. Será? O Estado, isso é comprovado, não é minha opinião. Certo. É que nem matemática, 2 mais 2 dá 4, não é isso? Onde funciona melhor essa coisa de países e
fundamental é onde o Estado funciona como regulador. Que o Estado não produz um tostão. Tudo que ele gasta é dinheiro seu. Esse porto em Cuba, que foi inaugurado lá, 200 milhões, vai sair do seu bolso. Se é que não saiu já. Então, eu encaro... Não, eu estou falando sério. Eu encaro como regulação, eu acho que é legal. O Brasil teve uma época que o Estado tinha até hotel, cara. É o maior desperdício de dinheiro do mundo. Essa é uma opinião, não é ideológica. Entendi. Eu acho que funciona... Eu acho que o Estado tem um papel fundamental, mas de regulação. Essa é a minha opinião. Você pode dar a sua agora. Não. Então, voltamos à soja? Voltamos. Eu achei que era um pouco mais radical, mas nesse não é. Eu tô satisfeita. É uma coisa de... É o que eu acredito mesmo. Entendi. Enfim. Ok. Estamos conversando. Farelo de soja, a história é um pouco diferente. Nós vamos falar do óleo, do seu estudo aí, que ainda tem 2 blocos, esse mais um. Tá. O farelo, a demanda continua aquecida, não é possível, a gente não adivinha nada, mas eu acho que os preços devem ter um comportamento mais estável. É a sua opinião também? Essa é a minha opinião também, para o farelo, tanto para a soja como para o farelo. Eu acho que o farelo que sustenta, na verdade, os preços da soja, né? Porque a demanda por ele. Porque o farelo é utilizado como alimento na produção de animais. E na China é a principal utilização, isso vem crescendo, a produção animal vem crescendo muito na China, principalmente por causa do crescimento econômico, mudança dos hábitos alimentares dos chineses. Então, isso desencadeou um crescimento muito expressivo e esse crescimento, esse aumento de demanda não tende a desacelerar tão cedo, né? E isso que sustenta os preços do farelo. Mesmo com essa, a gente fala, nossa, vai aumentar cerca de 10 milhões de toneladas aqui, pelo menos na América do Sul, né? A safra de soja, mas isso vai ser absorvido, nossa, é muita coisa, né? Se você for pensar em números absolutos. Mas a China tem total capacidade de absorver, sim, grande parte disso. Mesmo o Brasil exporta muito mais, quer dizer, muito mais não, exporta mais grão do que produtos industrializados, que é até uma questão para discussão, devia exportar mais óleo, mais farelo e tal. Mas a China, por exemplo, ela quer comprar o grão para criar emprego lá, né? Exatamente. Independente disso, eu eu li com muitíssima atenção os 2 trabalhos que você me apresentou. Mas o farelo, mesmo no mercado interno, né, eu não sei, estou te perguntando, tá? Com a posição que o Brasil tem como produtor de carne de frango, carne suína e carne bovina, porque você pode não usar farelo de soja para boi, mas se tiver aí por um preço razoável, você pode usar, né? Pode usar. Eu acho que o mercado interno ajuda muito também a soja, você concorda ou não? Ajuda sim. Existe um mercado interno bem grande para o Brasil, no Brasil. Frango é farelo de soja, né? Frango tem bastante. Porco usa muito farelo também. Frango também. Também. O bovino usa bem menos, né? Mas também utiliza. Também é um mercado para o farelo de soja. No Brasil existe um mercado forte demandando, né, esse farelo. E existe um mercado externo também forte, que é a Europa, né? Sim. No caso, a China não importa o farelo brasileiro, mas a Europa importa. Então, e também tem crescido. Sim, você acha que teus ancestrais lá da República Tcheca, eles comem muito peixe, pelo menos eu comi muito. Mas eles comem muita batata, muita salsicha, tudo isso é... Batata não, mas salsicha. Linguiça vem de porco, né? É verdade. Vamos entrar na questão do óleo, que o trabalho é interessante, eu li, mas te falei que tinha certas dúvidas. Por que está tendo essa... Eu nunca tinha visto essa análise de 2, 3, o preço entre o óleo e a soja. Explica um pouco a ideia geral do trabalho, depois a gente aprofunda. A gente quis entender por que os preços do óleo de soja estavam caindo tanto em 2013, né? Porque existe uma correlação muito forte entre os preços da soja e do farelo. Isso quer dizer o quê? Historicamente, isso quer dizer que se o preço da soja cai, o preço do óleo de soja cai no mesmo nível, né? E na mesma proporção. E isso acontece desde os anos 2000, a gente consegue ver no gráfico, a gente calculou essa correlação é muito forte, né? E em 2013 houve um descolamento dos preços, então os gráficos que andavam juntos, de repente o preço do óleo de soja caiu bruscamente, enquanto a soja continuou em um nível alto, como a gente tem visto, né? E a gente quis entender o porquê que isso estava acontecendo no mercado. É um caso bem atípico. Nos últimos
15 anos isso não ocorreu, né? Então eu fui entender o porquê. Isso aconteceu porque houve um aumento de oferta muito grande nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos principalmente, de óleos vegetais, que não o óleo de soja, né? Aumentou também a oferta de óleo de soja, porque aumentou as safras de soja e tudo mais, mas houve um aumento principalmente do óleo de palma, né? Que é um dos principais concorrentes do óleo de soja. Ele é mais produzido até do que o óleo de soja hoje. E ele vem crescendo a ritmos bem altos nos últimos 5 anos, né? E aí essa demanda, essa oferta grande pressionou os preços do óleo de soja. Nós vamos para um outro intervalo, a gente vai continuar falando de óleo. Certo. Mas quem diria, Natália, o Brasil, a soja não é planta original do Brasil, cana-de-açúcar não é, milho não é, café não é, palma é. Não sabia que era originada. E a palma foi levada daqui para a Indonésia, e a Indonésia se transformou no maior produtor de óleo de palma e está ferrando o óleo de soja agora. A Indonésia é a Malásia. É a Malásia, a Indonésia. Verdade. A palma é uma planta típica que já se encontra. É o dendezeiro. A palmeira. Aliás, tinha uma jornalista no começo de carreira, ou jornalista, falar mulher, vão pensar que não é politicamente correto, que ela dizia assim, como é que é? O óleo de palm oil, dizer, não, é palmeira, palma é palmeira. Essa aqui não é a terra da palmeira. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O programa Mercado Futuro também é cultura. Tá vendo? Nossa. Intervalinho, a gente volta já. Ok, nós estamos de volta para o último bloco com a Natália Orlovicin, da INTL FC Stone, que é uma empresa de análise de mercado, consultoria de mercado. Estamos aí falando da palma, né, da palmeira, que é onde canta o sabiá. E o óleo de palma, ele é produzido, você está me dizendo, na Indonésia e Malásia. Exatamente. E eu posso estar enganado, mas acho que não. Amanhã o tema do programa aqui é biodiesel de soja. Legal. É o menino da Biov, você deve conhecer. O Daniel? Não, o Leonardo. Leonardo. Também. E é um outro assunto que eu nunca explorei bem aqui, mas é interessante. Sim. O óleo de palma, ele tem o mesmo uso que tem um óleo de soja. Você pode usar na cozinha, você pode usar com biodiesel, você pode usar de qualquer maneira. Pode. É quase substituto perfeito do óleo. Ele tem algumas propriedades diferentes, mas que não influenciam, por exemplo, no biodiesel, para a utilização como insumo no biodiesel. É a mesma coisa. É um coqueiro, né? A palmeira, a palma é um coquinho, né? Que eles esmagam, não é isso? Exatamente. Mas é um cacho de que um homem não carrega, não é isso? E o biodiesel é uma indústria que incentivou a produção de óleo de palma, né? E aí, como é uma cultura perene, essa produção está se consolidando agora. Demora que nem seringueira. Exatamente. Você planta, leva 7 anos e... Exatamente. Então, no começo dos anos 2000, o que aconteceu? Houve um estímulo aí a programas de biodiesel no mundo inteiro, né? Então, aqui no Brasil também teve início o programa de biocombustíveis e isso incentivou bastante a produção de óleo. Só que agora, os programas de biocombustíveis no mundo inteiro deram uma estagnada, né? Por quê? Você sabe? Olha, politicamente, não sei se tem sido interessante, eu acho que é muito político, sabe, o programa de biocombustível. No Brasil é muito político. Os americanos deram uma recuada no negócio do álcool, do milho, né? Exatamente. O petróleo pode influenciar bastante, agora o preço não está tão mais alto quanto estava, né? Então, quando eles deram esse incentivo, o preço do petróleo estava muito alto, eles estavam com muito medo de ficar dependentes do petróleo. Agora, com descobertas aí de pré-sal e tudo mais, com a queda no preço do petróleo, talvez eles deram uma acalmada nos ânimos. E talvez isso, né, politicamente tenha influenciado uma estagnação aí nos programas de biocombustíveis. E aí a demanda que estava se esperando para esse óleo não se concretizou, né? E aí está sobrando óleo. E agora eu vou falar outra coisa que a Natália vai contestar aqui. Eu acho um erro se deixar de lado esse negócio de biocombustível. Não, eu também acho. Porque até os árabes, o Oriente Médio, que é onde tem uma quantidade de petróleo, então você acha que eles fizeram uma cidade, Dubai, não é isso? Que é aquela construída lá no meio lá.
Eles fizeram por quê? Porque turismo não acaba, petróleo acaba. Exatamente. Até eles já estão investindo em outras coisas, porque sabem que uma hora a coisa vai pegar. Sim. É a minha opinião, mas pode ser que na Unicamp pense diferente de mim. Não. Não, eu acho que o biocombustível, além de ser renovável, polui menos e tudo mais. Tem várias vantagens acerca disso, né? Então, eu acho que eles estão demorando muito aí para subir a mistura do Brasil. É, isso é que eu queria discutir. Desde 2011 do B5 eu ouço. pro B20. Desde 2011 eu ouço falar, não, esse ano vai aumentar para 7. Você sabe que a Suécia, país rico quem tem dinheiro tem. Uhum. Acho que 15 ou 20% da frota da Suécia é toda movida com etanol brasileiro. Com etanol brasileiro. É, porque eles têm dinheiro, porque é caro. Uhum. Né? Ainda Sim. é caro, né? Devia ser mais barato, mas ainda é caro. Quem pode, né? Dizia minha avó, quem não pode se sacode. Mas... Vocês têm alguma previsão de... Por exemplo, o Brasil vai ter, suponhamos que tenha 91 milhões ou 90 milhões, vai ser recorde. Isso nunca chegou a 90, né? Certo. Este ano, até onde a gente concordou aqui na conversa, tem demanda. Quer dizer, não vai ficar sobrando só, vai aumentar o estoque de passagem. Mas não é, vocês têm que... Mas o nível não vai ser tão maior assim do que historicamente a gente observa. Vai ser um nível confortável. Os últimos 2 anos foi nível apertado. Super apertado, né? Menos de 1 milhão de toneladas no caso dos estoques finais. Agora vai chegar em torno de 5 milhões, né? Que é um estoque confortável para o Brasil. Não é nada que mexa no mercado. Exatamente. E não é nada tão grande, né? Quanto no milho, por exemplo, que vai ser 16 milhões, coisa absurda. Mas mesmo o milho, eu estava lendo aí, não sei se vai se confirmar, né? Eles fecharam um acordo para exportar para a China, que os americanos já estão bravos. Diz que vão acusar o Brasil no OMC. Pois é, eu vi isso também. PEP e PEPRO. Eles estão contestando. O PEP e o PEPRO, na minha opinião, são subsídios, sim. Ai, olha o Fio. O Fio está brigando comigo, gente. PEP é Programa de Escoamento de Produtos, não é isso? É um subsídio para pegar o milho do Mato Grosso e trazer para Santa Catarina. Né? Esse ano não deixaram Santa Catarina, mas enfim. Isso. E o PEPRO é Prêmio de Equalização ao Produtor, que é um subsídio também. O preço é 12, o governo dá 2 para ficar o preço de 14. Exatamente. Então, mas os americanos estão cheios, está saindo agora a Farm Bill nova lá, que também deve... Quem são os americanos para falar mal da gente? Subsídios também, né? Atirar pedra quem tem telhado de vidro não pode, né? Eu acho que a briga é boa, viu? Eu tô achando... Tem essa possível exportação para a China que está deixando os americanos bem irritados. Foi isso que, né? Esse novo acordo que pode... E o Brasil exportou no passado 24, 25 milhões de toneladas, que é bastante, hein? É verdade. Não é? É bastante. E esse volume continua alto, assim, a gente esperava que fosse dar uma diminuída, mas ele continua bem expressivo. Vê se eu vou falar bobagem. Existem 3 grandes produtores de milho no mundo. 4, né? Estados Unidos, China, Brasil e Argentina. Vamos por Argentina. Mas assim, Estados Unidos quase 400 milhões. Brasil 100. Nem isso, menos, né? 90. 70. 80. Argentina o quê? 40? 35? Menos, não, deles é 25. Ou seja, o único país que está em condições de ser um player bom no mercado internacional de milho é o Brasil, por enquanto. Né? Por enquanto, sim. Se os produtores conseguirem receber um preço justo por aqui. Ah, né? sim. Não porque os Estados Unidos consomem bastante, né? Eles têm o etanol deles. Tudo lá. Tem o etanol, tem os animais, então eles consomem muito. E mesmo comida americana, os americanos adoram milho. Muito milho. É verdade. Passa um mês lá, você vê. Então, realmente, o Brasil tem uma grande potencial. É um que tem um potencial, porque já tem uma produção, né? O que eu já não chamo mais de safrinha, eu chamo de safra de inverno. Não, tá maior não tem, que a outra, tem né? mais sentido, né? É verdade. Tá maior que a outra. Tá maior do que a outra. Tem risco, mas os americanos também correm risco, não correm? Porque eles, se bobear lá, atrasar o plantio, colhe neve, né? O problema deles lá é que se tiver uma quebra de safra, eles sofrem muito, né? Então, os estoques deles são bem apertados, né? Então, se tiver alguma quebra de safra lá no milho norte-americano, eles sofrem bastante. A diferença é que eles têm uma produtividade bem superior à nossa, né? Média. Exatamente. Mas isso aqui tudo é possível, é só uma questão de mercado. Igual a soja, o Brasil é um pouco melhor do que eles. Já é melhor. Já é melhor, exatamente. Então, total condições para o milho também. E o milho aqui todo mundo conhece, né? Para te provocar um pouco, eu acho que safra de milho no Brasil ninguém sabe qual é, né? Porque que fazenda que você passou na sua vida que não tinha um... É verdade. Então tem muita safra informal de milho. Tem muita. É assim, o cara planta,
O pai da Maria, ele faz isso. Ele planta, se o preço está bom, ele vende. Aí entra na estatística. Se está ruim, dá para galinha. Não é isso, dá para o porco, engorda o porco. Não. Nas minhas férias, é verdade, nas minhas férias tinha época de. Na fevereiro era a época de fazer pamonha, curau. Porque colhia milho lá do sítio do meu tio. Todo mundo tem milho, imagina. Você passa aqui na Avenida Paulista, se alguém jogar uma semente, nasce um pé de milho. O que é 1 minuto, já acabou o problema. Já? Sério? Sério. Olha só. Olha, eu converso com a Natália Olovitin. Como é que é a cidade? São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra. Eu ia, quando era criança, eu ia muito para lá. Meu pai tinha um amigo lá. Ei, São Joaquim da Barra. Terra vermelha lá. Terra vermelha. Terra vermelha. Não é nem marrom, é vermelha. É vermelho, mas você não tem o sotaque de porta, não. Não? Você acha que não? Acho que não, é bem leve. É porque eu tô em Campinas faz um tempo já. A Campinas não tem sotaque, não. Eles são meio termo. Eles não sabem o que eles são. Não sabem, é muito perto de São Paulo. Tá bom, Natália, muito obrigado, adorei te conhecer. Obrigada, eu também. Quer dizer, eu já tinha te visto aqui, mas gostei da conversa, vamos marcar outras vezes aí pra gente conversar. Com certeza, tô. Você quer levar o valor? Lá, sabe como chama lá em Itu o valor? Como? Valor. Valor. Ai, amor, pega o valor que tá aí na porta. Ai. Amor, tá um calor. Ai. Pega o valor pra se abanar. Gente, essa é a Natália da FC Stone. Tem que falar tudo, né? INTL, FC Stone. INTL, FC Stone. Mercado de soja, foi divertido o programa, como sempre. Hoje eu acordei com a macaca. Mas gostei muito de ver, quero te ver outras vezes aqui, tá? Com certeza. Obrigado. Virei. Obrigada eu. Gente, é isso.